Eu fiz um exemplo aqui, vários exemplos, tá? Tive paciência ali, baixei umas imagens, fiz um print para vocês entenderem a seguinte forma: as melhores regiões, tá? Primeiro, um mercado tem memória. Se ele tem memória, aonde já aconteceu um trade, a chance de acontecer de volta é muito alta. Então, aqui eu fiz o exemplo mostrando que tem um inside bar, certo? Eu usei um gráfico de 15 minutos. Aqui está mostrando o inside bar. E bem quando o preço voltou nessa região e formou outro inside, o mercado deu uma reversão e caiu forte. Aqui nós temos outro exemplo. O mercado ele deixou um pin bar de venda nesse ponto e um inside bar. Só que esses padrão aqui de topo duplo, ele acionou o inside bar e até o pin bar acionou esse pullback aqui, ele falhou, o mercado acabou estopando, tá? Mas tem um pin bar e um inside bar, deu dois sinais de venda na região. O mercado estopou, ele voltou a cair de volta, rompeu a região e essa região aqui, ó, ela foi retestada e deixou mais um pin bar. Sabemos que o preço tem memória, então se essa região aqui deu venda, mas ela falhou, ainda a região está ali. E aqui nós temos mais um pin bar mostrando que o mercado ia cair, tá? O mercado caiu, deu o alvo aqui de 3, 5 para 1, voltou na mesma região onde deu um trade, né? E falhou outro trade, acionou mais um pin bar, tá? E deu 3 para 1. Aqui a gente tem mais um exemplo. Nós temos um pin bar aqui que deu uma reversão. A gente tem mais um pin bar aqui, ele falhou, tá? Mas é um a gente não sabe se vai segurar ou não a região. Aqui ele falhou, tá? Mas aqui o mercado segurou e deu reversão. Mais para frente, o que a gente consegue ver aqui? Um inside bar onde deu uma compra. E mais para frente a gente consegue ver mais um sinal de fake, de rompimento falso aqui que acionou e deu certo, tá? Aqui a gente tem um inside bar, né? E aqui a gente tem mais um pin bar. E toda hora que o mercado testou essa região onde der o trade, ele segurou o preço, tá? Então, essa região aqui de baixo vai servir como bloqueio, certo? Porque aqui já tem memória, já deu dois trades aqui de compra, sendo que um que falhou, mas não tem problema, deu um aqui de compra. A região continua ali. E essa região aqui também ela vai servir como resistência do preço, certo? Ou como um suporte, que nem aconteceu aqui, ó, certo? Eu sempre marco os corpos do candle, tá? E tento alinhar com os topinhos, tá? Mas eu sempre prefiro achar os candle mais destacados, que nem aqui, ó. Esse foi um pin bar destacado. Eu marco o corpo do candle, tá? Aqui também foi destacado o sinal, então dá para marcar o corpo do candle. Aqui estava mais destacado, marco o corpo do candle, tá? Aqui não tem o que fazer. E é isso que eu quero que você entenda. A região ainda está aqui, ó, nesse ponto. O preço rompeu, fez o pullback e aqui deixou um pin bar e seguiu tendência. Aqui a gente tem mais um exemplo. Ó, o mercado fechou, deixou um pin barzinho. Aqui deu um pin bar de compra, né, formou um fundo duplo. Esse pin bar acionou e foi com uma força para cima, mostrando que aqui a região é importante. Se a gente traçar no corpo do candle e puxar para o lado direito, certo? A gente vai encontrar mais um pin bar aqui, só que ele falhou, né? Ele testou, acionou o sinal, só que ele falhou. A gente não sabe se vai segurar a região, mas acionou e falhou, não tem problema. Mas quando o preço volta até essa região de volta, o que ele faz? Ele dá uma venda num pin barzinho aqui, ó, num fake, certo? Porque o preço tem memória. A gente sabe que aqui tem uma região. E o preço voltou nessa região e deixou um sinal e reverteu. Aqui deu 3 para 1 e 5 para 1 esse trade, tá? Nessa situação, você não precisa zerar aqui em 3 para 1, tá? Segura até a próxima região, que seria aqui, ó. Por quê? Aqui também deu um pin bar onde o mercado reverteu. Tá vendo? Reverteu forte. Então aqui o alvo não seria 1 para 3, mas sim 1 para 5 na operação. Aqui a gente tem mais outro exemplo de regiões. Eu estou ensinando vocês a marcar as regiões, as que aumenta a probabilidade de acerto. Nesse fundo a gente teve um baita pin bar com um baita spike, o spike é esse pavio grande aqui, tá?
E aqui em cima deu um pin bar, deu uma venda, né? Virou em V, só que não deixou um pavio tão grande, mas é um sinal de venda, certo? O mercado desceu, fez o pullback, acionou muito longe da região, que seria o corpo aqui, ó. Se tivesse acionado mais próximo, poderia comprar, mas acionou aqui em cima, então não daria, tá? O mercado perdeu a região e aí deixou um pin bar aqui, tá? Subiu, fez o pullback nessa região aqui, aí continuou subindo, certo? Aqui deu um trade de venda, essa aqui é uma região. O mercado bateu nessa região, formou um candle inside e acionou uma venda, certo? O mercado trabalhou abaixo do acionamento, voltou na mesma região, testou a zona cega, que seria o acionamento do candle, e reverteu a tendência, né? O mercado chegou aqui embaixo, formou um inside e mais um pin bar. Poderia escolher o sinal. Voltou na mesma região onde já tinha dado um trade, com uma volta em V, tá vendo? Com uma virada em V. Então aqui foi duas compras, tá? É bem simples. Isso aqui eu estou mostrando para vocês aprender a marcar a região, tá? Tem tudo confluência aqui. Tem um pin bar na região, é uma região onde já deu trade e tem mais o sinal da região. Aqui a gente tem mais um exemplo. Eu fiz vários exemplos, vamos ver até onde vai. Eu não contei quantos exemplos eu fiz, mas eu fiz vários, tá? Aqui deu um sinal de venda, né? Vocês veem aqui que o mercado deu uma volta em V, né? Deu um sinal de venda. Puxando aqui para a direita, né? A gente viu o preço testando essa região e deixando um inside, só que o acionamento dele foi muito longe da região, e deixando mais um inside. Aqui já está fazendo um falso rompimento, então mesmo acionando meio que afastado da região, dá para entrar. Por quê? Ele fez um falso rompimento aqui, tá? Mas o ideal seria acionar bem aqui, ó, em cima da região, tá? Formou um fake e o mercado reverteu, né? Ele testou aqui os 2 para 1. Nesse ponto, quando ele testou, ele deixou um pin bar, né? Voltou, testou a zona cega e rompeu essa região. Mas, quando o mercado voltou nessa região, onde deu um sinal de pin bar, o que ele fez? Ele reverteu. Então, aqui deu vários sinais. Você poderia ter entrado nesse primeiro sinal de pin bar. Eu marquei o primeiro, tá? Porque foi o primeiro que testou. Poderia ter entrado nesse inside, poderia ter entrado nesse inside, ou nesse pin bar, indiferente. Aqui ainda está a região, ela vai segurar o preço, tá? Tem duas uma, ou ela vai romper e fazer o pullback e continuar, ou ela vai testar a região e reverter. Aqui a região está mais clara, deixou vários sinais, tá? Mas no final ele acabou estopando, o stop teria mais ou menos aqui, tá? Deixou vários sinais nessa região, um pin bar com baita spike, com baita pavio, certo? Mais um pin barzinho aqui, ó, escondidinho, mais um fake, né? E aqui tem esse último candle aqui que deu um baita spike e virou, também consideraria um pin bar, tá? Só que eu marco os corpos dos candles, então onde que eu marcaria? Tá? No que fica mais claro para mim. Para mim o mais claro seria esse corpo desse fake, tá? Então aqui seria a região. Aqui, ó, tem um inside. O mercado veio, formou um inside e reverteu, certo? Então aqui também tem uma região, ó, que poderia ser marcada, tá? Mas eu marquei essa aqui. Mas aqui também tem uma região, certo? Então, o mercado desceu até essa região, formou um inside bar, acionou esse inside bar, rompeu, testou a zona cega, tentou romper de volta, testou a zona cega, aí que pegou tendência, tá? Mas a compra já, onde foi? Foi num ponto de memória de preço, aqui já tinha dado sinais de compra. Então aqui o mercado testou de volta e deu o sinal de compra. Aqui a gente tem um sinal de compra de pin bar. Não é só o pin bar, é tanto o pin bar, o inside e o fake, que são pontos interessantes, tá? O mercado veio, testou, reverteu e foi, certo? Lá pro lado direito, se a gente esticar essa linha até aqui, ó, o preço tem memória, ele testou esse ponto e formou um inside bar. O mercado veio e reverteu em V, certo? Aqui do lado, ó, tem mais um pin bar, certo? Acionou a compra aqui, seguiu tendência,
Só que essa linha, se a gente puxar para o lado, é uma região. Só que aqui, a diferença é que ele passou direto na venda e subiu direto. Então, é importante a região, mas só que não deixou sinal nenhum aqui. Tá? Já aqui nesse ponto, ele formou um inside bar, acionou esse inside bar aqui, ó, acionou, testou a zona cega e continuou a tendência. Ele reverteu meio que em V. Então, esse inside bar é importante. Marca seu corpo. Essa região, o mercado rompeu, certo? Fez o pullback, deixou um novo pin bar e acionou. Aqui seria uma continuidade, tá? Dica de continuidade: sempre esperar candle de gatilho. O que seria o candle de gatilho? Ou um pin bar ou um inside bar a favor do mercado, tá? O ideal seria um pin bar na continuidade. Aqui a gente tem mais um exemplo, só que qual que é a diferença desse exemplo? Ele não deixou sinal aqui em cima. Se tivesse deixado o sinal aqui em cima, ó, próximo da região, aí ficaria ideal. Mas ele deixou aqui embaixo, ó. Então o que acontece? Já que está afastado da região, se tu entra aqui, teu stop vai ficar em cima da região. E a chance de vir aqui estopar e continuar é muito alta. Por isso que o ideal é sempre comprar próximo entrar próximo à região. Certo? Então aqui não tem o que fazer, tá? O mercado teve um inside bar aqui, teve um pin bar aqui, teve mais um pin bar aqui e mais um pin bar aqui, certo? É uma região. Isso tudo aqui, ó, é uma região. Ó. Certo? Só que não deixou sinal aqui. Então não tem o que fazer. Ele reverteu e deixou sem sinal. Poderia ter entrado nesse pullback, nesse inside bar aqui, ó, colocado o stop aqui em cima. Tá? Poderia ter entrado aqui no pullback. Mas muitas vezes vai acontecer isso. Ó. Vai chegar, vai testar uma região excelente e não vai dar sinal. Aqui nós temos mais um exemplo. Ó, eu escolhi esse porque foi mais bonitinho. Sinal de pin bar e descida em V. Tá? Deu um sinal de compra aqui, de venda aqui. Tá? Deu alvo provavelmente, porque a entrada seria aqui, o stop seria mais ou menos aqui, uns 2 para 1 seria aqui, 3 para 1 mais ou menos aqui, ó, tá? Desse sinal de pin bar. Então aqui foi um ponto importante. O mercado voltou, rompeu, fez o pullback em cima da região, tá? Aqui deixou esse pin bar, mas eu não considerei a compra, porque a compra tem que ser mais próximo da região possível. Testou a região e subiu. Deixou um spike aqui, um baita pavio. A mesma coisa, testou a região e subiu. Deixou mais um spike aqui do preço, tá? A região é isso aqui, ó, mais ou menos, certo? Isso aqui é a região. Ela nunca é um valor fixo. Vocês têm que entender que tem vários, é tipo o volume at price, é mais ou menos assim, ó. Tem várias ordens aqui gigantesca, certo? Uma fila aqui. E ele vai se consumindo. Quando o preço chega nessa região, ó, ele vai opa, ó, cacetinho. Quando ele chega na região, ele vai consumindo para reverter. Tá? Essa é a região. A gente sabe que aqui do lado aqui deixou um pin bar. Puxando essa linha para o lado direito, a gente vai ver um inside bar aqui, certo? Que deu a venda, deu os 3 para 1 aqui, ó. Reverteu, subiu em V, na mesma região, que o preço tem memória, né? Na mesma região, deu mais um pin bar e reverteu em V. Tá? Não é complicado marcar as regiões. Sempre buscar o sinal mais claro. O mais claro para mim foi esse pin barzinho aqui. Então eu puxei para o lado. Tá? Muitas vezes pode ser que tenha um topo duplo e tenha dois sinal claro. Então você vai ter que marcar os dois. Assim, quando tá aqui deu um pin bar, certo? Marquei o corpo aqui. E aqui deixou mais um pin bar, marquei o corpo. Então tem dois sinais aqui na região. Então a região é isso tudo aqui, ó. É isso tudo aqui a região, certo? Então nesse ponto vai pensar em vender. O mercado testou a região, formou um inside bar e reverteu. Deu 3 para 1, né? Finaliza o trade nos 3 para 1 ou segura um pouco mais para ver se ele vai 5 para 1. O mercado voltou na mesma região, na região de memória, né? O preço tem memória. Se aqui deu uma venda, provavelmente aqui vai dar uma venda de volta. Ou vai dar uma venda, que nem aconteceu aqui, né?
e deixou um pin bar e reverteu em V, ou ele vai romper essa região, vai fazer o pullback nela para continuar a tendência. Tá? Note que eu sempre dou preferência para os sinais claros. Tá? Aqui a gente tem um sinal claro de pin bar. Né? Aqui a gente teve vários sinais de pin bar. Teve um aqui e mais um aqui, certo? Aqui a gente teve um spike aqui e um spike aqui. São os pavios, testando a região. Aqui a gente teve um sinal de compra de inside bar. Porque ele está acionando próximo à região. Tá vendo? Poderia ter comprado nesse pin bar aqui também, ó. Só que teria levado o violino, né? Daí ter que entrar de volta. Ou tivesse um pouquinho mais de paciência e esperasse o preço acionar bem em cima da região, que nem aconteceu nesse fake aqui, ó. Certo? Então, o mercado aqui subiu, deu os 3 para 1 e reverteu. Bom, voltou na região. Tem região pin bar aqui, tem a região ali. O mercado não deixou sinal, mas ele reverteu forte, certo? Poderia ter entrado nesse pin barzinho aqui, ou nesse aqui, tem vários aqui, ó. Mas tá vendo que o preço está deixando vários pavis, mostrando que tem a região ali? Poderia fazer uma compra aqui também. Aqui em cima nós temos um inside bar, né? E mais aqui bem escondidinho mais um inside bar, certo? Essa região marca o seu corpo. Aqui formou um sinal de venda de pin bar. Aqui o mercado acionou a venda, voltou na zona cega, aí pegou tendência e deu 3 para 1. Não tem segredo, é bem fácil. Mais um exemplo, aqui está bem claro nossos exemplos. Tem um baita pin bar nesse ponto, está destacado esse pin bar com um baita speak. Aqui a gente teve um inside, né, e mais um pin bar. Tá? Aqui deu uma venda, certo? Aqui também deu uma venda, certo? Aqui, ó, o mercado também deu uma compra nesse pin bar. Então, o que eu fiz? Eu marquei os mais destacados, os mais bonitos, que foi esse aqui, esses 3 aqui, certo? Joguei a linha para o lado direito, aí eu vi aqui um sinal de pin bar, né? Aqui seria uma compra, rompeu a região, fez o pullback para seguir tendência, né? Aqui deu uma compra, o mercado seguiu tendência, não deixou um sinal aqui, mas reverteu, porque aqui já tinha dado um trade de venda, o preço tem memória, né? Reverteu a tendência, caiu forte, perdeu a região, né? Você poderia esperar que o mercado fizesse um pullback, né? Mas aqui acionou um sinal de inside. Tá? Nessa situação daria para comprar. Mas o bom, passou até da região. O bom é sempre comprar em cima da região, mas aqui também daria para comprar. Tá? Deu a compra ali naquele ponto. O que o mercado fez? Seguiu tendência. Trabalhou aqui, ó, ficou brigando na região, onde já tinha aqui do lado dava um trade de venda, certo? E já tinha revertido aqui em V. O mercado rompeu essa região e buscou esse outro pin bar. E aqui, ó, poderia usar esse pin barzinho aqui, ó, essa continuidadezinha aqui como venda, tá? O mercado segurou. Bateu na região e reverteu. Ó, a gente já tem até esse pin bar aqui que voltou em V, tá? A região seria aqui, ó. Ele veio em tendência forte e virou em V, tá? Aqui seria uma região também. Aqui deu um pin bar, certo? E aqui deixou mais um spike no preço, ó. Paviozinho, tá vendo? Mas aqui está mais destacado. O mercado veio, reverteu e aqui foi um ponto que o pessoal comprou. Então aqui tem memória. A gente puxa para o lado direito, né? Identifica um sinal nessa região. Aqui a gente compra o stop abaixo da região. Tá? Alvo de 3 para 1. Aqui dava para segurar até acima de 5 para 1, tá? Porque não tem região aqui para segurar. Região, ó, aqui teria até uma região interessante, ó. Aqui deu um trade de venda, o mercado foi e reverteu, né? Então aqui, ó, esse pin bar aqui foi uma venda, certo? Daria até para zerar aqui, tá? Mas na situação que está aqui o preço daria para segurar acima de 5 para 1 no trade. Mais um exemplo. Esses exemplos aqui, ó, que eu separei, muitas das vezes não vai ter o que fazer. Vai ter uma região boa com um pin bar, o preço vai vir testar essa região e não vai deixar sinal e só vai reverter. Vai vir testar a região, não vai deixar sinal e vai reverter. Não vai ter o que fazer aqui. Porque o teu objetivo é esperar um sinal e que esse sinal acione próximo à região. Então aqui não acionou próximo, acionou aqui em cima, então não tem o que fazer. Mas a região segurou o preço. Entendeu? Aqui a gente teve mais um cenário ideal, né?
Ó, um baita trade de virada aqui, bonito. Opa. Ó, um baita trade de virada aqui, ó, deixando um baita spike no pin bar, bonito. Mais um pin barzinho aqui de pullback que segurou o preço e reverteu, né? Então é só puxar para o lado aqui, marcando o corpo, puxar para o lado direito, tá vendo? E a gente nota que aqui tem uma região. Quando o preço chega aqui e forma esse inside e mais esse pin bar, sinal de venda, clara, clara. A venda ela tem que ser clara. Você não precisa, tu não caça o trade. Você espera que o mercado te mostre a oportunidade, tá? A gente tem que esperar, tem que ter paciência, esperar o melhor cenário para nós. A gente tem que entrar para ganhar. Aqui tem um cenário ideal. Sinais de pin bar aqui já deram venda nesse ponto, preço tem memória, voltou na mesma região e deu venda. Alvo aqui, ó, acima de 5 para 1, tá? Por quê? Não tinha região aqui para segurar, só aqui embaixo, ó. Só aqui embaixo seria a região, então dá para segurar esse 5 para 1 aqui. Sem medo, mas aqui tem um pullbackzinho, não vai segurar, porque tem que ser um trade bonito, tá? Um sinal bonito de compra. Que nem aqui, ó, aqui foi a região, o sinal foi bonito, aqui já não é tão bonito, tá vendo? Por isso que o mercado passou aqui, fez pullback e continua. Quanto mais bonito o sinal, a região onde você marcar, melhor, tá? Esses são os exemplos ideais, tá? Que eu estou mostrando. Você vê formando um pin bar, né? Bonito. Ele não deu uma reversão, certo? Mas formou um pin bar. Mas tu já imagina, pô, não deu reversão, formou um pin bar. Aqui é uma região. Tu espera o preço chegar nessa região e ver o que ele faz. Aqui que ele fez um inside bar e acionou um fake. Aqui você pode comprar sem medo. E o alvo, mais ou menos aqui, ó. Por que aqui? Porque aqui tem um pin bar onde fez uma virada, tá vendo? Então você vai deixar o alvo aqui, tá? Aqui daria até para esperar pegar 5 para 1, bem aqui, ó. Mas geralmente o alvo sempre é antes da região. Mas você vê uma sequência de candle aqui, tu não vai zerar aqui no topo. Espera o mercado pegar ou 5 para 1 ou fechar um candle de reversão, que nem aqui, ó. Fechou o pin bar, aí você zera. Aqui a gente tem mais um exemplo, uma consolidação. Consolidação e canal amplo, os topos eles vão romper e falhar, tá? Então, aqui a gente teve um baita, um fake, tá vendo? O mercado veio, testou essa região, onde já deu um trade e virou, tá vendo? Ele falhou. O rompimento aqui, ó, ele vai falhar, nós estamos num canal, uma lateralização. O mercado subiu, né? Aqui nós tínhamos um pin bar de venda e mais um spike aqui. O mercado deixou um sinal de pin bar na região. Você pode vender aqui também, tá? Aí o mercado cai, onde deu um trade fake aqui, ó, ele volta e deixa um pin bar, você poderia comprar aqui, stop abaixo da região, tá? Mas a região eu marquei para dar exemplo aqui na frente, ó. Marquei as regiões aqui, marquei o corpo do candle nesse pin barzinho, joguei a região para frente, certo? O mercado veio, testou a região, formou um pin bar, acionou próximo da região e deu alvo de 3 para 1, né? Tá na lateralização, você sai com o alvo, tá? De 3 para 1 ou 2 para 1. Aqui dá para sair com 3 para 1. Nessa situação você não pode esperar que o mercado vai 5 para 1, tá? Porque nós estamos numa lateralização. Aqui no fake, corpo do candle, a gente marca, joga para o lado direito. E o mercado vem, testa essa região e deixa o pin bar. O que a gente faz? A gente compra. A compra foi acionada, voltou na zona cega, acionou de volta, voltou na zona cega e aí siga a tendência, tá? E aqui em cima, o mercado rompeu a região, fez o pullback nela e continuou subindo. Aqui teve um pin barzinho, não tem segredo. É bem simples. Mais um exemplo aqui de fundo duplo, tanto fundo duplo quanto topo duplo, tá? Aqui a gente teve um inside bar, o mercado virou em V, né? Voltou na mesma região onde já tinha dado um trade de inside de compra, certo? E formou um sinal de pin bar aqui, ó. Não é bem um pin bar, meio que um dojozinho, mas dá para considerar um pin bar sim, tá? Deixou um sinal, você entra no rompimento dele, né? Acionou, voltou na zona cega e seguiu tendência, certo? Stop afasta da região. Alvo aqui de 3 para 1, tá? Ou mais, aqui nós não estamos numa lateralização, tá?
ou num canal, dá para considerar aqui um canal amplo. Então teria que se zerar em 3:1 mesmo, tá? Porque essa máxima aqui no canal amplo ele rompe e falha. Um pullback. Note que eu só estou mostrando como marca a região com mais eficiência, tá? Eu não estou mostrando outra coisa. Só estou mostrando. Eu quero que vocês foquem em marcar a região, tá? Aqui deu um show em sidebar. Aqui tinha dado uma compra, tá vendo? Acionou a compra, stop loss abaixo. Tá? O mercado foi. Virou a tendência aqui, certo? A gente marca o corpo desse candle, joga para o lado direito e espera que nessa região próximo acione um sinal. Ó, aqui assinou um inside, né? Aqui um pin bar, né? Mas só que falhou. Mas logo aqui em cima estopou os trades que estava vendido nesses pontos aqui, né? E formou mais um sinal de inside. Levou o violino? Não tem problema. Se formou um sinal, você pode entrar de volta, tá? Na dúvida, mas rompeu a região, o mercado pode fazer, já que rompeu a região, ele pode fazer um pullback. Então você espera o mercado dar uma confirmação melhor, né? Você não precisa entrar nesse inside. Você poderia entrar nessa continuidade aqui, ó, com candle de gatilho, nesse pin bar. A entrada seria aqui embaixo, ó. Tá? Deu o primeiro sinal, aqui é o segundo sinal. Não importa a distância da região, ela está ali. Se já deu um trade ali, o preço tem memória. Quando voltar nessa região, vai dar um sinal de compra ou venda. Ou vai servir de suporte, porque pode romper, né? E fazer o pullback continuar, tá? Mas é a região. A gente tem que ver como o preço trabalha na região. A gente está operando o presente, tá? Isso aqui, ó, a região é passada. O mercado veio, deu um trade aqui de compra e seguiu tendência, né? Puxa, marca o corpo aqui, puxa essa região para o lado direito, certo? O mercado trabalhou na região aqui, ó, tanto que aqui formou um sinal de pin bar, tá vendo? Ó, aqui tem um pin bar, certo? E falhou esse trade. Não vai ser 100%, vai ter trade que vai falhar. Vem aqui, deu show um pin bar e falhou, continuou a tendência, né? Mas quando ele voltou e testou essa região de volta, ele deixou um sinal de pin bar aqui, de compra. Então você podia comprar nesse sinal aqui, colocar o stop aqui afastado da região e pegar acima de 3:1, tá? Mas, como é que aqui tem um bom exemplo. Não é certo que ela vai segurar a região. Ó, formou um pin bar aqui, tá vendo? Na região onde já tinham dado um trade. Aqui poderia ser uma venda assim. Só que a venda acionou nesse pin bar, o stop estaria aqui em cima, falhou, não tem problema. A gente não precisa acertar tudo, a gente só precisa acertar acima de 40%, 50%, tá? É nessa média que a gente tem que ficar. E quando acertar, pegar acima de 3:1 ou 4:1 ou 2:1, independente da situação, tá? Bom, esse é o último exemplo que eu fiz, tá? O objetivo dessa explicação foi, quanto mais claro a região for, quanto mais claro o sinal de compra ou venda for, maior a chance do mercado parar nessa região. Aqui foi claro o sinal de compra, tá vendo? Deu um sinal de compra no pin bar. Então aqui é claro que tem uma região, o preço tem memória. Uma hora ou outra, ou ele vai servir de suporte, ou ele vai servir de resistência à região. Aqui está a região, essa é a região, certo? Então, nesse cenário aqui, né, a região está ali. Ele pode servir de suporte, né, fazer um pullback aqui, servir de suporte, ou essa região pode servir de resistência. Tá? A gente tem que ver o que está acontecendo no presente, ler o preço de um presente para tentar identificar se ele vai ser um suporte ou uma resistência.